Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Mello, sou instrutor coordenador de treinamentos da Creative TI e estou muito animado para estar aqui novamente para compartilhar um pouquinho mais de conhecimento, de informações sobre o mundo SAP com vocês. Então, aproveita para se inscrever no canal e seguir a Creative TI e a mim, Elton Mello, lá nas redes sociais, e assim você fica por dentro de todos os nossos vídeos, dicas e conteúdos sobre SAP e carreira. E vamos nessa, vamos juntos em mais uma jornada de aprendizado. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os Best Practices do S/4HANA. Vou explicar de forma simples o que são os Best Practices, como eles podem ser aplicados e o que você, como consultor funcional, precisa saber para utilizá-las nos projetos. Mas afinal, o que são os Best Practices do S/4HANA? As Best Practices são conjuntos de processos e configurações pré-definidas criadas pela SAP e que representam as melhores maneiras de executar operações de negócio dentro do S/4HANA. Elas cobrem uma ampla gama de áreas funcionais, como finanças, vendas, compras, manufatura, integração, entre outras. E elas são agrupadas, ou são divididas, em processos chamados itens de scope, ou scope items, como você vai ouvir também esse termo de forma muito comum. Enfim, e quais seriam então os principais benefícios das Best Practices? Primeiro ponto, rapidez na implementação. Usar os Best Practices permite que os projetos sejam implementados mais rapidamente, pois boa parte da configuração já parte de um ponto básico, não parte do zero. E ela já é feita de forma automática. Na prática, é um grande acelerador da metodologia SAP Activate. Segundo ponto importante aqui é a qualidade garantida. Como essas práticas foram desenvolvidas pela SAP, elas seguem padrões de qualidades elevados e são constantemente atualizados a cada versão. Terceiro ponto é a facilidade de uso. As Best Practices são projetadas para serem práticas e intuitivas, facilitando a adoção pelo cliente e seus usuários. Isso faz o quê? Gera valor mais rapidamente para o cliente. Isso é muito importante. Bom, falando agora do nosso lado aqui, consultores funcionais, quais são os conhecimentos necessários que a gente precisa ter? Primeiro são os processos de negócio. É essencial entender bem os processos do cliente para alinhar as Best Practices às necessidades reais de negócio. Bom, é meio que fazer um depara do scope item ou item de scope, qual deles atende a cada um dos processos de negócio do cliente. É importante, segundo ponto aqui, é que a gente tenha familiaridade com a documentação dos Best Practices, saber navegar, configurar o sistema com base nesses Best Practices, ou seja, saber executar os processos com base nos scripts dos próprios Best Practices. Aliás, tem um ponto importante aqui, conhecer a documentação dos Best Practices é fundamental, tá? A gente tem um outro vídeo, tá, que a gente fala sobre exatamente a documentação dos Best Practices. Eu acho que vale a pena depois você consultar esse vídeo e a gente ver tudo que compõe a documentação dos Best Practices, que é de fato algo bem completo, tá? Outro ponto importante aqui que vale considerar, noções de personalização. Saber quando e como adaptar as Best Practices para melhor atender às especificidades do cliente, sem comprometer, sem modificar, né, a integridade ali dos processos. Legal? Bom, e com relação à metodologia SAP Activate, aonde que os Best Practices entram, né? Qual é o contexto? A metodologia SAP Activate ela é frequentemente utilizada nos projetos de S/4HANA, seja implementação, seja conversão. E, em alguns momentos, ela se baseia fortemente nas próprias Best Practices. Durante a fase do Explore da metodologia, os Best Practices são utilizados para identificar as funcionalidades que melhor se alinham às necessidades de processos do nosso cliente. E depois, na sequência, as práticas são ajustadas e configuradas durante a fase do Realize, garantindo que o sistema esteja pronto para uso no ambiente do cliente. Bom, esse enfoque ainda ajuda a mitigar os riscos, reduzindo o tempo de implementação e melhorando a eficácia do projeto. Bom, outra pergunta que normalmente o pessoal faz com relação às Best Practices, né? Como elas se integram com as extensibilidades? Vale lembrar que mesmo utilizando as Best Practices, sempre há a possibilidade de aplicar uma extensibilidade, seja ela INEP, aquela que são feitas dentro do S/4HANA, ou o side-by-side no BTP. Sempre que for necessário, isso é possível, para ajustar ainda mais o sistema, né, de acordo com a necessidade de processo do cliente. Resumindo, fazendo o nosso fechamento aqui, as Best Practices do S/4HANA são um recurso valioso para garantir que o projeto seja bem sucedido,
trazendo rapidez, qualidade e eficiência. Como um consultor funcional, que é o nosso caso, ter um bom entendimento dessas práticas e saber como aplicá-las no contexto do SAP Activate é fundamental, gente. A gente não pode fugir disso. Vamos tentar crescer o nosso conhecimento nos best practices. Com isso, a gente consegue garantir uma implementação mais suave e alinhada com as expectativas do cliente. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o vídeo tenha sido útil, tá? E eu convido vocês a clicar aqui embaixo, navegar para o nosso site, saber um pouco mais do nosso curso Delta S/4HANA, que é um curso que eu já ministro há alguns anos, e lá a gente vai discutir todos esses pontos, você vai ver exatamente como funcionam os best practices, ter acesso e explorar a documentação, inclusive um exemplo de ativação de uma best practice que eu vou fazer para vocês lá, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, não hesite em deixar seu comentário aqui pra gente, tá bom? Agradeço, curta nossos vídeos aqui, dá um ok, dá um curtir aqui para que a gente possa realmente fazer com que o nosso vídeo vá mais longe para poder ajudar mais consultores SAP a crescerem em conhecimentos SAP, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez no canal da Creative TI. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!